aos que conosco estão aqui presentes e a todos aqueles que poderão ver a nossa gravação, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. É sempre uma bênção estarmos congregados em nome de Jesus Cristo. Amém. E hoje temos como tema para a nossa partilha, seja uma boa referência. Mas antes de nós começarmos a tratar do nosso tema, vamos orar, entregar nas mãos de Deus esse momento para que o Senhor possa nos abençoar. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Senhor, queremos entregar este momento nas tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Usa-me como teu instrumento, Senhor, que eu fale somente de ti, aquilo que vem de ti, ó Pai, que o teu Espírito possa nos conduzir, que o Senhor possa transformar as nossas vidas por meio da tua palavra, que não sejamos somente ouvintes, mas que possamos, ó Pai Santo, praticar a tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor nos concede esse privilégio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu gostava de começar a nossa partilha fazendo uma pergunta aos irmãos. Eu gostava de saber se os irmãos, antes de virem para cá, olharam ao espelho hoje. Alguém olhou ao espelho antes de, quando estava a se preparar, ou em uma outra circunstância, por acaso, viu-se ao espelho, viu a sua imagem refletida no espelho? Sim, temos espelho aqui, não tem como. Sempre que vemos cá na sala. Temos essa tendência. Yeah. Ok. Eu não. Temos irmão normal, ele não se viu ao espelho, então não sabe qual é a imagem que tem hoje. Bom, e eu vou começar contando a história. Uma história interessante, que é o caso do espelho. Eu não vou ler a história toda, mas vou ler uma parte da história. E diz assim: era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé, esquecida nos confundos da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos, depois gritou com o espelho nas mãos. Mas o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Isso é um espelho, explicou. Isso é um espelho, explicou o dono da loja. Não sei não sei se é espelho ou não é. Só sei que é o retrato do meu pai. Os olhos do homem ficaram vermelhos. Oh, Senhor! O Senhor conheceu meu pai? Perguntou ele ao comerciante. O dono da loja sorriu, explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum, desses de vidro e de moldura de madeira. Não, respondeu o outro. Isso é o retrato do meu pai. Ele é assim. Olha o rosto dele. Olha a testa. E o cabelo. E o nariz. E aquele sorriso meio sem jeito. O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. Guardou cuidadoso o espelho embrulhado na gaveta da pendureira. Amém? Bom, não sei se digo amém, mas não é para dizer amém, força do hábito. Mas a ideia é tentarmos entender o que é que essa história quer nos transmitir. Por isso é que eu fiz a pergunta logo ao começarmos o nosso programa, se por acaso, antes de sairmos de casa, nós nos vimos ao espelho. Qual foi a imagem que nós vimos quando olhamos para o espelho? Nos parecemos com quem? Por acaso nós temos a consciência de quem é a pessoa que nos parece conosco, ou seja, que tem
tem a fisionomia bem parecida à nossa, olhamos e dizemos, eu sou bem parecido com meu pai. O meu irmão, se alguém nos vê na rua, vai nos dizer o quê? Você é parecido com o senhor fulano ou será o contrário? O que as pessoas dizem de nós? Será que temos a consciência da imagem que nós temos? Então, a ideia é começarmos a refletir sobre essa história, pensando em alguns pontos. Esse senhor, ao olhar-se ao espelho, a primeira coisa que ele viu é que parecia-se com seu pai. Ele pensou que estivesse a ver o seu pai. Na verdade, era a imagem dele. Mas quando ele olhou para o espelho, ele via o rosto do pai. É um primeiro ponto que nós podemos encontrar aqui. O homem era ignorante, ele não tinha noção de quem ele era. Então assustou-se ao olhar para o espelho e ver o retrato do seu pai. Um outro ponto que nós podemos pegar aqui tem a ver com a admiração, né? O homem ficou assustado, ficou apavorado. Como é que é possível alguém ter a imagem do meu pai, sendo que, pelo que nós podemos entender, o pai já não existia? Como é que é possível alguém ter o retrato do meu pai logo aqui, estampado? Então ele ficou assustado com isso. Como eu estava a dizer, se alguém tivesse que nos perguntar com quem nos parecemos, qual seria a nossa resposta? E somos reflexo de quem? Um autor brasileiro, psiquiatra e nutrólogo, também palestrante, ele faz uma pergunta abordando um tema relacionado à referência. E ele começa com essa pergunta dizendo, uma referência? Existe um ditado que diz, o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, o exemplo mobiliza muito mais que a fala. Todos nós precisamos de uma boa referência. Um grande exemplo a ser seguido e que nos inspira e nos fortalece a seguir o caminho que desejamos. É essencial que tenhamos uma pessoa para nos espelhar, até mesmo para desenvolvermos nossas próprias características. A presença de um mentor na sua existência pode abrir sua visão para campos onde ainda pode abrir sua visão para campos onde ainda pode não ter sido explorado por você. É da natureza humana espelhar-se no outro. E bastante recomendado. Se você quer se tornar um médico, é significativo ter como referência um grandioso médico. Se quer seguir a carreira de cantor, é fundamental acompanhar e admirar um cantor renomado e assim sucessivamente. Buscar um exemplo do qual admiramos é importante para a nossa trajetória, a trajetória da nossa vida. Nos acrescenta nas ideias, no comportamento e também nas atitudes que estamos determinados a tomar. O que este autor traz é bastante interessante para entendermos, na verdade, o que nós iremos tratar à luz da palavra de Deus. Ele faz menção de que as referências são importantes para a vida dos homens. É importante que o homem olhe para um outro ser e possa se rever e a partir da imagem que ele vê, poder traçar os seus caminhos. Ele exalta esse elemento como sendo fundamental para a vida de qualquer ser. E nós não estamos isentos disso. Todo ser humano tem a quem se espelha, ou seja, tem alguém como referência. Mesmo que uma pessoa possa não admitir, mas não temos como, nós vivemos imitando. Uma criança nasce e ele olha para a mãe, olha para o pai e quase tudo aquilo que ele vai aprender vai ser com base naquilo que os pais irão lhe ensinar. Ele pode crescer e depois aprender de uma outra forma, mas a verdade é que as primeiras pessoas que vão transformar ou moldar o caráter dele serão os seus pais, em função daquilo que ele vai aprender com os seus pais. E quando ele vai crescer, ele também vai começar a pensar já, a olhar, a observar alguém a quem ele vai se apegar e seguir como modelo. E nós, os cristãos,
também temos esse privilégio. Também temos alguém como referência. Então, e muitas das vezes quando nós olhamos para o mundo dos famosos, percebemos que eles são pessoas bastante veneradas. As pessoas famosas são pessoas seguidas por muita gente. São admirados por muita gente. Têm muitos ídolos. Como é o caso do Michael Jackson. Todos nós conhecemos. Michael Jordan, Tupac. Não sei se pronunciei bem a expressão. O Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Há pessoas que fazem de tudo para se parecerem com essas pessoas. Esforçam-se, dedicam-se para serem imitadoras dessas pessoas. Então é comum vermos as pessoas a seguir os padrões do mundo dessas pessoas famosas. E quando olhamos para essa história, nós percebemos que o reflexo daquele homem era o seu pai. Ele, ao olhar-se para o espelho, a única pessoa que ele viu foi o seu pai. E nós vamos nos perguntar, qual é o reflexo que tem aquelas pessoas que têm como pai o diabo? Aquele homem tem como reflexo o seu pai. E os filhos do diabo, qual é o reflexo que eles têm? Sendo assim, vamos para o livro de João, no capítulo 8. E vamos tentar entender qual é a imagem daqueles que buscam o seu pai, que é o diabo. Se aquele homem tinha como referência o seu pai, se parecia com o seu pai, os filhos das trevas também têm como referência o diabo e Satanás. E enquanto Jesus conversava com os fariseus, ensinando-os que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que só em Cristo há salvação, aqueles homens se sentiram ofendidos. Quem é você que vai nos ensinar como nós devemos andar? Nós temos como pai Abraão, e você vem nos ensinar que para sermos salvos precisamos seguir-te. Como é que você vai dizer que nós não estamos livres? Como é que você vai nos chamar de escravos? Se nós temos como pai Abraão, mas Cristo nos dizia, vocês estão presos, vocês precisam ser libertos. E eu sou a liberdade, eu sou a verdade, aquele que vos conduz à vida. E Jesus conversando diz assim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus mandamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus quem me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu, o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Amém? Então nós estamos aqui a ver Cristo a jogar na cara dos fariseus que eles não tinham como pai Deus. Porque se realmente eles fossem filhos de Deus, eles o amariam e não teriam a intenção de matá-lo. Então o reflexo que aqueles homens refletiam não era o reflexo de Deus, mas do diabo. Então, tal como aquele homem olhou para o espelho e ele ficou admirado porque ele viu o rosto do seu pai, Cristo, ao olhar para os fariseus, ele conseguiu logo perceber quem eram eles, a quem eles pertenciam. Eles pertenciam ao diabo. O diabo era o pai deles.
Mas parece que eles nunca se olharam ao espelho. Aquele homem da história teve o privilégio de olhar para o espelho e contemplar a sua imagem e ver a imagem do seu pai. Mas os fariseus, infelizmente, eles pensavam que a imagem que eles refletiam era a imagem de Deus. Mas quando, na verdade, a imagem que eles refletiam não era a imagem de Deus. Então não vamos nos admirar quando nós vermos pessoas seguindo caminhos que levam à morte, vivendo no pecado e dizerem que são filhos de Deus, quando na verdade nós sabemos por meio dos frutos que essas pessoas não são filhos de Deus. Aqueles que realmente são filhos de Deus amam a Deus e buscam a Deus, procuram viver nessa verdade. Vivem na liberdade, não são escravos do pecado. Quem nós temos como referência? Qual é a imagem que nós refletimos? Será que não somos como os fariseus? Quem é o nosso pai? Quando você olha para o espelho da tua alma, da tua vida, quem é que você vê? Um homem mentiroso, caluniador, fofoqueiro, quem é que você vê? Aqueles fariseus não conseguiam perceber que a imagem que eles tinham estava refletida no pai da mentira, que é o diabo. Então, é preciso nós prestarmos atenção sobre aquilo que nós somos. Quem nós temos como referência e qual é a imagem que nós refletimos. Lendo o livro de 3 de João, nós vamos encontrar o testemunho de um servo de Deus que se parecia com Cristo, fazia a vontade de Deus, andava nos caminhos de Deus. E essa pessoa nós podemos olhar como referência para as nossas vidas. Versículo 1, vamos começar do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo à verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que fez pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de vocês. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte do seu trabalho de anunciar a verdade. Amém? Nós conseguimos aqui ver Gaio como sendo um homem que temia Deus. O testemunho de Gaio é bastante maravilhoso. Gaio era um homem que buscava a verdade do Senhor. Era um homem que se interessava com as coisas de Deus. Era um homem hospitaleiro. Era um homem generoso, que tinha prazer nas coisas de Deus. João, ao falar de Gaio, ele exalta as coisas que ele faz em Cristo Jesus. Ele exorta para que nós também tenhamos essa mesma hospitalidade, esse mesmo sentimento de acolhimento para aquelas pessoas que buscam testemunhar a Cristo. Os cristãos, por vezes, têm muitas dificuldades para anunciar o Evangelho porque não são aceitos. Não têm liberdade de pregar como deviam porque são perseguidos. E João chama-nos a atenção para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Gaio, de receber aqueles que têm vontade de pregar o Evangelho, mas que por razões alheias à sua vontade, nem sempre têm essa possibilidade. Então, João enaltece, exorta a necessidade de sermos acolhedores, de termos compaixão, de mantermos o amor fraternal com os servos de Cristo.
Porque muitas pessoas não têm essa mesma vontade de buscar a Deus e de servir. Mesmo usando o nome de Deus, usam em vão o nome de Deus. Gaio era esse homem que carregava em si a imagem de Cristo. Era um homem fiel, estava firmado na verdade. Mas o mesmo não acontece com outros servos. Temos aqui ainda, no decorrer dessa história, o testemunho de Diófretes, de Diotrefes, que se apresentava como sendo um mau exemplo. No versículo 9, ainda no livro de João, vamos compreender o que esse homem fez, ao contrário de Gaio. Ele diz assim: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diotrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não os deixa e até os expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, emite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Amém? Amém. Esse testemunho é mau. Não é uma boa referência a seguir. Esse homem se intitulava como sendo cristão, mas ele se opunha às coisas de Cristo. Não permitia que aqueles que têm vontade de seguir a Deus pudessem receber a Deus. Ele se levantava contra as obras de Deus. As pessoas tinham vontade de seguir a Deus, mas ele queria estar na frente, queria ser o líder. Mas um péssimo líder, porque não era um bom exemplo para os outros. Quando a verdade estava a ser pregada, ele chegava para contrariar. Expulsava as pessoas até da igreja. Que tipo de líder é esse? Que se intitula como sendo cristão e não permite que as almas famintas, aqueles que têm a vida a caminhar para o inferno, sejam salvas. Ao contrário, esse homem se opunha à verdade de Cristo. E não são muitas vezes que nós nos comportamos assim. Quantas vezes é que nós somos aqueles que colocamos barreiras para que as pessoas não se acheguem a Cristo? Até mesmo em pequenas coisas, porque nós por vezes nós achamos que são em situações em que é muito visível a nossa oposição contra as coisas de Cristo, que nós vamos olhar e dizer assim: eu preciso mudar. Até em pequenas coisas, no nosso pensamento. Quando nós não temos compaixão daqueles que se perdem, não choramos por aqueles que estão a caminhar para o inferno. Que tipo de comportamento é que nós estamos a ter? Comportamento desse homem, que se opunha à verdade de Cristo e não permitia que as almas que estavam perdidas pudessem se arrepender e se converter para Deus. E João, ao falar de Gaio, e aconselha a Gaio dizendo o seguinte: meu querido amigo, não imite o comportamento desse homem. Siga apenas aquilo que é bom. Quem faz o bem é de Deus. E quem faz o mal nunca viu a Deus. Com certeza aquele homem não conhecia a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele iria procurar fazer as coisas de Deus. Procuraria agradar a Deus e não fazer o contrário. Então vamos seguir o exemplo de Gaio, que ninguém se aparte da verdade, que nós possamos ser um bom exemplo, que ninguém possa nos apontar o dedo como sendo servos infiéis, como sendo aqueles que se levantam para impedir que os outros se aproximem de Cristo. Nós precisamos ser esse bom testemunho como Gaio. No livro de João ainda, no capítulo 2, segundo livro de João, no capítulo 1, vamos ver a história de uma serva de Deus que também buscava o Senhor e tinha um bom testemunho. É uma referência para todos aqueles que dedicam, que buscam a Deus e que querem viver de acordo com a vontade de Deus.
No primeiro versículo começa dizendo o seguinte: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Amém? Amém. Temos aqui um bom testemunho. Testemunho de uma mulher que buscava a Deus, que se dedicava às coisas de Deus. E o mais interessante, o que mais me chamou a atenção, é o facto de essa mulher ser apresentada como sendo aquela serva que não só buscava a Deus para a sua própria vida, mas que também ensinava os caminhos do Senhor aos seus filhos. Ela ensinava os seus filhos a obedecer os mandamentos de Deus. E essa mulher é elogiada, por dar uma boa educação aos seus filhos e de contribuir para o engrandecimento do nome de Deus. E a questão é para as mulheres que são mães. A palavra de Deus é para todos nós. Seja velho, seja jovem, seja criança, seja mulher, para todos nós, a palavra de Deus tem uma mensagem. E essa mulher, sendo ela mulher, não somente buscava o reino de Deus para a sua própria vida, mas também para as pessoas à sua volta. Os seus filhos eram abençoados por causa da vida que ela tinha. Era um exemplo a seguir, era uma mãe exemplar, que ensinava os filhos a andar no caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz: ensine, eduque teu filho a andar no caminho do Senhor, para que quando ele for grande, não se aparte dessa palavra, da verdade. A mãe que ouve essa mensagem, o que é que dizem de ti? O que é que os filhos dizem de ti? Quem és tu, mulher? Qual é o comportamento dos teus filhos? O que é que você tem ensinado aos teus filhos? Essa mensagem é para ti, mulher. Você que tem filho, qual é o comportamento que os teus filhos têm? O que é que você tem ensinado aos teus filhos? Será que tens disciplinado os teus filhos a andar no caminho do Senhor? Tens ensinado a amar a Deus, a temerem a Deus, a se renderem aos pés de Deus? És um bom exemplo para eles? Qual tem sido o teu comportamento como mãe em casa? Se os filhos aprendem observando a nossa conduta, a nossa maneira de proceder, o que é que os teus filhos, o que é que os nossos filhos têm aprendido quando olham para nós? Qual é o exemplo que nós passamos? Que testemunho é que nós damos? O que é que o teu marido diz, mulher? Quando o esposo olha para ti, quando perguntam sobre a tua mulher, o que é que o teu marido, quando perguntam sobre você, o que é que o teu marido diz em relação a ti? És uma boa mulher? És uma boa serva? Qual é o teu testemunho? És uma boa referência para outras mulheres? São questões que por vezes nós não pensamos. E essa mulher, será que o marido que tem é seu? Ou é como uma mulher samaritana, que tinha vários maridos, e o marido com quem estava também não era dela? Vivia no adultério. Será que não é chamada de estragalar? Que tipo de vida que você leva? Existem aquelas mulheres que são chamadas como sendo aquelas que drogam os maridos. Aquelas mulheres que dão de comer, como se diz na gíria, para prender, para dominar os homens. Que tipo de mulher você é? O que é que você faz? Qual é o testemunho que você passa?
És uma mulher com um bom testemunho? És uma referência a seguir? Existem ainda aquelas mulheres que não têm prazer de ser mães. Infelizmente, convivemos com pessoas assim, que não dão valor à vida. Que tipo de mulher você é? És uma assassina? Assassina dos seus filhos? És a coveira? Estás a projetar mais um aborto? O que é que você está a pensar em fazer, mulher? Será que a tua alma não é um cemitério? E por vezes nós vamos dizer assim, eu sou viúva, eu sou muito mais velha, já não tenho mais idade para isso. Ser viva não é fácil. E muita gente se refugia, procura se justificar. Mas a palavra de Deus, de acordo à leitura que nós fizemos desse texto, a carta que João escreve a essa mulher, muitos dizem que essa mulher é uma viúva de Éfeso. E o testemunho que ela deu é bom. Ela tinha um bom testemunho. Então as pessoas não podem usar como argumento a viuvez para andarem nos caminhos errados. E Paulo, a escrever ao Timóteo e a Tito, ele recomenda o seguinte. Vamos ouvir aqui a mensagem de Paulo para as viúvas e não só, para os jovens também. Paulo diz assim em 1 Timóteo, no capítulo 5. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que recebem dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Amém? Só até aqui, a mensagem, eu gostava de ressaltar esse ponto, porque somos filhos e os nossos pais estão a envelhecer. Qual tem sido o cuidado que nós temos dado a eles? Será que nos importamos com eles? A palavra de Deus está aqui a dizer que os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos seus pais quando estão velhos. E nós vemos muitas situações tristes em que os filhos são capazes de mandar os pais para o beiral por falta de amor. Não é por falta de condições, mas por falta de amor. Que tipo de filho nós somos? Será que nos importamos com o sofrimento dos nossos pais, dos nossos avós? Somos nós que cuidamos deles ou empurramos essa responsabilidade para outras pessoas? A palavra de Deus diz, honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias nessa terra. De que forma é que nós temos honrado os nossos pais? Será que não temos desprezado a eles? Muitos culpam a sua desgraça olhando para os pais. E você que é cristão, onde é que está o perdão? Se o pai te magoou quando eras criança, cresceste sem o amor dele, de que forma é que você irá retribuí-lo enquanto cristão? Se você não perdoar, é claro que você não vai ter compaixão. Você vai ser como os ímpios, que não cuidam dos seus pais. Vemos muitos velhos na rua pedir esmola. Por quê? Porque não têm o cuidado dos seus familiares. E a palavra de Deus diz que nós é que devemos ter essa obrigação e Deus se agrada com isso. Para todos aqueles que buscam a Deus e não têm a preocupação de velar pela vida dos seus familiares que passam por necessidades, dos seus pais, que um dia se esforçaram, cuidaram de nós, enquanto crianças, nos deram a educação, não importa que tipo de educação nos deram, a verdade é uma, nós precisamos retribuir com amor. Se realmente a nossa alma está ferida por alguma situação que tenha acontecido no passado, se nós não estamos contentes com a forma como nós fomos educados, nós precisamos perdoar os nossos pais. Para que a nossa vida nos vá bem, para que Deus se agrade com isso. Fazer o contrário, não estaremos a glorificar a Deus. Então temos essa obrigação como cristãos de cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. Seja pai, seja tio. É nossa obrigação cuidar deles. Não importa quem sejam eles. Não importa qual é a vida que nos tenham dado. A verdade é uma. Como cristãos, devemos retribuir com amor.
E vamos continuar a nossa leitura no versículo 5. Diz assim: a verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu lhe aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma boa mulher, que sempre praticou boas obras, que sempre praticou boas ações, criou bem os seus filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E o pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Amém? Paulo também chama a atenção, e nós estamos a falar sobre a viúva, porque muita gente se refugia na viuvez para fazer coisas erradas. Mas a palavra de Deus está aqui a nos exortar, a nos chamar a atenção para a conduta que nós devemos seguir. Você, mulher viúva, procure ser uma mulher exemplar. Procure dar um testemunho. É feio vermos viúvas a passar de casa em casa a trazer intrigas, fazendo fofoca. Que tipo de mulher você é? Que exemplo é que você está a dar para a sociedade? A nossa desculpa não deve ser o nosso estado. Bom, eu perdi o meu marido e por causa disso eu não tenho como educar os meus filhos, eu estou sozinha. Que seja Deus a transformar a vida dos teus filhos. Eles têm como pai Deus. Seja uma mulher exemplar. Amém. A mulher que é descrita aqui no livro de João é vista como sendo uma mulher com um bom testemunho, que buscou ao Senhor e educou os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Que tipo de ensino é que você dá aos seus filhos? Quem tem sido a sua ajuda nesse momento em que você está passando por uma situação difícil? Se você não se apegar a Deus, você vai caminhar mal. Então essa mensagem também é para uma mulher viúva. Não somente para jovem, até mesmo para as idosas, que possam ser mulheres que testemunhem a Cristo. E a mensagem continua. Em Tito 2, é a mesma mensagem que Paulo vai trazer, a mesma exortação que Paulo fez a Timóteo, é a mesma que nós vamos encontrar no livro de Tito. O versículo 1 em diante diz o seguinte: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Que elas não ensinem, ou seja, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Amém? Nós vemos muitas mais velhas que, ao invés de ensinar princípios que agradam a Deus, ensinam coisas contrárias. Ensinam as mulheres mais jovens a serem interesseiras, a traírem os seus maridos, a serem desleais. Ensinam as mulheres a drogar os seus maridos, ensinam feitiçaria. Mas a palavra de Deus está aqui a dizer que as mulheres mais idosas devem ter uma conduta exemplar.
devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, a cuidar dos seus filhos, a serem mulheres puras, a serem mulheres dedicadas a Deus. Que tipo de mulher você é? Você que é idosa. Essa mensagem também é para os mais velhos, não somente para os jovens, mas também para os mais velhos. Deus nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele não nos ensinaria de que maneira que nós devíamos viver. Amém. Temos aqui a palavra de Deus para nos orientar, para nos corrigir, para nos direcionar para o caminho certo, que nos conduz à vida. No versículo 6, ainda continuando a nossa leitura, Paulo diz o seguinte: aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. E, infelizmente, a juventude tem sido arrastada por maus exemplos. Cristo não tem sido a referência dos jovens. Muitos jovens têm se perdido nas drogas, na bebida, na prostituição, na fornicação, porque não têm como referência Cristo. E Cristo nos chama a atenção para que sejamos prudentes, porque nós temos as emoções a ferver. Queremos tudo, nos encantamos com tudo e devemos ter muito, mas muito cuidado, porque por uma falha podemos destruir a nossa própria vida. Então devemos prestar atenção também a isso. E a mesma mensagem serviu para Tito. Sendo Tito alguém que estava preparado para ser um modelo para os outros jovens, era necessário que ele estivesse munido do Espírito Santo para que a vida dele pudesse prosseguir na verdade. E Paulo, no versículo 7, diz o seguinte: você mesmo deve ser em tudo o exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Amém? Então, Tito também foi exortado para que ele pudesse ser um bom exemplo. Nós que estamos aqui ouvimos a mensagem de Cristo. Nós que estamos aqui e pregamos, assim como eu também sou exortada a ter uma conduta exemplar. Amém. Ai de mim se não viver de acordo com a palavra de Deus. Haverá um juízo sobre a minha vida e eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Assim como Paulo exorta Tito, eu que falo essa palavra também preciso andar nos caminhos do Senhor. Você que ouve essa mensagem também precisa andar nos caminhos do Senhor. Amém. Porque amanhã não teremos como nos justificarmos diante da presença de Deus. Porque estamos a ouvir de que maneira que nós devemos andar. A palavra de Deus está nos chamando a atenção para que tenhamos uma conduta irrepreensível. Somos trabalhadores. De que forma é que nós servimos? Trabalhamos como se estivéssemos a fazer para homens ou como se estivéssemos a fazer para Deus? Estamos constantemente a murmurar lá no serviço. Não nos dedicamos como devia ser. Mas Cristo está nos chamando a atenção. Cuidado. Vocês que servem os vossos pratões, não sejam refilões. Não sejam resmungões. Façam as coisas como se estivessem a fazer para o vosso Pai. Para que o nome dele seja glorificado e não envergonhado. Então nós devemos ser uma boa referência até no nosso serviço. Que as pessoas ao nos procurarem, quando perguntarem por nós como é que é aquele funcionário, possam dizer, realmente esse homem é diferente. Ele serve a Deus. Por causa de Deus na vida dele, ele consegue fazer o trabalho com alegria. E tem sido um exemplo para os seus colegas. Que nós possamos dar esse testemunho ao mundo. Precisamos ser uma boa referência até no trabalho onde nós estamos. E, na verdade, quando nós guardamos a palavra de Deus, não temos como não dar bom testemunho. Nós devemos nos esforçar para sermos essa boa referência. Não segundo a percepção dos homens, porque por vezes nós também nos enganamos. Queremos nos esforçar para parecermos boas pessoas. Mas a nossa conduta
não deve ser firmada ou baseada naquilo que as pessoas vão dizer acerca de nós. Não deve ser por esforço nosso, mas deve ser o Espírito Santo a transformar as nossas vidas. Amém. Porque Deus está preocupado conosco, não com a nossa aparência, mas com o nosso coração. E nós vamos ver essa mensagem no livro de 1 de Samuel, no capítulo 16, começando do versículo 6. O versículo 6 começa dizendo o seguinte: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Nós vemos aqui o profeta Samuel estava a olhar para a robustez física de Eliabe como sendo o critério para a seleção do novo rei. Mas Deus olhou para o tamanho da alma, do coração de Davi, para a honestidade, para o quebrantamento de espírito e não pelo rasgar das vestes. Então que nós possamos buscar aquilo que é de Deus, não nos esforçarmos na carne, mas que seja o Espírito de Deus a transformar a nossa vida, para que nós possamos refletir o amor dele na sociedade. Não vamos nos enganar pelas aparências, pelos elogios, pelos aplausos. Ah não, fulano é boa pessoa, fulano realmente... Qual é a opinião que Deus tem sobre nós? Será que Deus tem a mesma opinião? Ou ele nos rejeita como rejeitou a Eliabe? Eliabe era um homem robusto, fisicamente tinha uma estatura aceitável. Mas Deus diz, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Como é que está o teu coração? Como é que está o nosso coração? Será que Deus nos aprova ou Ele nos rejeita? Estamos preocupados a impressionar as pessoas. Mas na verdade quem deve transformar a nossa vida é o Espírito Santo. E nós, além dessas referências que nós já vimos no princípio, temos alguém, aquele que nós seguimos, aquele que nos dá força para continuarmos e permanecermos na fé, que é Cristo. O bom exemplo para qualquer ser humano. Amém. Todos nós devemos nos espelhar nele, porque somente nele é que nós vamos ter a vida eterna. Enquanto uns buscam homens famosos, que foram bem-sucedidos ou que são bem-sucedidos, o nosso sucesso vem de Cristo. Amém. Vamos meditar no livro de Marcos, no capítulo 10, começando do versículo 17. Cristo é a nossa boa referência, o modelo que nós estamos a seguir. E que Ele nos ajude a permanecer firmes, seguindo as suas pegadas, para que tenhamos a coroa, a vida eterna, lá no final. O versículo 17 diz assim: Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Eu achei muito interessante essa afirmação de Cristo, porque por vezes nós somos bajuladores. E Deus não está à procura de bajulação. Ele quer pessoas que busquem de verdade, pessoas que o admirem e se prostrem de verdade diante dele. É fácil dizer Deus é bom, mas sentir isso na nossa vida é difícil. Então Deus não está à procura de pessoas que vão lhe aplaudir, dizer não, Deus é bom, quando não vivem de acordo a essa bondade dele. E esse jovem dirigiu-se a um bom mestre, e realmente ele é o bom mestre, mesmo que ele não tenha assumido, né? Porque ele conhecia as intenções daquele homem. O nosso bom mestre, ele tem sido a razão da nossa existência.
Se não fosse por meio dele, nós não estaríamos aqui. Amém. E é esse bom mestre que nós seguimos todos os dias. Ele não procurou usurpar o lugar do Pai. Ele humilhou-se de forma humilde. Ele entregou-se na cruz e morreu em nosso lugar. Se alguém por acaso viesse e nos chamasse de bom, oh, és uma boa mulher, és um bom homem, estaríamos todos inflamados a andar. Por isso é que muita gente está à procura de títulos, o profeta de Deus, HD, homem de Deus. Por quê? Porque querem ser chamados de bons. Mas bom é Deus, que nos deu a vida. Amém. E nós vamos ver aqui uma situação em que esse mesmo jovem, que chama de bom, também se sentia como sendo um bom jovem, como sendo um bom homem. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que realmente, para sermos bons, precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Não por aquilo que nós fizemos que seremos chamados de bons. Não por aquilo que nós temos que seremos chamados de bons. Mas por causa da nossa entrega, da nossa devoção a Deus. Ainda a conversa continuava entre Jesus e aquele jovem. E aquele jovem diz o seguinte: bom mestre, eu gostaria de saber o que eu faço para herdar então o reino de Deus. E Deus diz: cumpra os mandamentos de Deus. Ele disse: eu já tenho feito isso. Eu cumpro com tudo. Eu não adultero, eu não sou um jovem bêbado, eu não sou um jovem mentiroso, eu não roubo a ninguém. Desde a minha mocidade, desde a minha juventude, que eu cumpro os mandamentos de Deus. Mas Jesus olhou para aquele jovem e disse-lhe o seguinte: falta-te alguma coisa, venda tudo que você tem e doe aos pobres. E infelizmente, aquele homem amava as coisas que ele tinha acima de Deus, acima de qualquer coisa. Então nós devemos ter cuidado para não nos sentirmos bons, para não nos acharmos bons por estarmos aqui sentados, reunidos a partilhar a palavra. Que seja por amor a Deus. Vamos ter cuidado com a soberba, porque a palavra de Deus diz que os soberbos não herdarão o reino de Deus. Amém. E aquele homem se sentia o cumpridor das leis, mas que na verdade não temia a Deus, não amava a Deus. E Deus busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. Que Ele possa achar isso em nós. No livro de Tiago, no capítulo 2, começando do versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Amém? Amém. Cristo nos chama a generosidade, a termos compaixão daqueles que necessitam. Leve a palavra, mas leve mantimento para os famintos também. De nada adianta cumprir os mandamentos se nós não tivermos fé. Não adianta fazer ações solidárias se nós não tivermos fé. A fé sem obras é morta. Então vamos procurar aliar as duas coisas. Precisamos amar a Deus e amar ao próximo, tal como Ele nos amou. Amém. Cristo se doou por nós. Ele é um bom exemplo de generosidade. E vamos ver isso no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 8, começando do versículo 1, onde Paulo vai descrever o comportamento dos nossos irmãos da igreja de Macedônia. Homens que não estavam apegados às coisas materiais, como aquele jovem rico, que quando ouviu a mensagem de Cristo, vende tudo o que tem, ele ficou triste, ficou abatido.
porque era tudo o que ele tinha, para ele era a coisa mais importante da vida dele. Esses nossos irmãos são o exemplo que nós devemos seguir. Como igreja que nos reunimos aqui, precisamos ter esse coração, precisamos aprender a nos doar pelos outros, assim como eles se doaram, assim como Cristo se doou. O versículo 1 diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Eram pobres, mas ainda assim ofertaram. E você que é rico, o que é que te falta? E eu não estou a falar só da riqueza material. Porque por vezes nós achamos que ser rico é simplesmente ter riqueza material. Ter a palavra de Deus é uma riqueza. Quando você se doa para pregar o evangelho àquelas almas pobres que precisam de Cristo, você está a ser um doador. No versículo 3 diz assim: afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, da Judeia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram em tudo, são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Amém? Amém. Nós temos aqui um exemplo que não conseguimos descrever. Cristo deixou o seu trono, fez-se homem, fez-se pobre, para que nós pudéssemos receber essa bênção de termos a vida eterna. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Qual é a maior riqueza de um homem, afinal? É a vida em Cristo. É termos o Espírito de Deus habitando em nós. Aqueles irmãos da Macedônia faziam de tudo para que ninguém passasse por necessidade. Todos, mesmo sendo pobres, passando por perseguição, quanto mais eram perseguidos, mais amavam. Amém. Quanto mais eles eram desprezados, mais se entregavam. E importavam-se com as necessidades dos outros. Faziam as coisas com amor. É necessário ofertar com amor, com alegria. Porque por vezes nós fizemos para mostrar aos homens, para chamar a atenção dos outros. Mas esses irmãos faziam por amor. Porque tinham como exemplo Cristo. Amém. Que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Cristo é o verdadeiro exemplo que nós devemos seguir. Amém. Que nós possamos aprender com essas pessoas. Não vamos seguir os famosos. A fama passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos nos apegar às coisas do reino de Deus. E Cristo também trouxe uma responsabilidade para nós, os jovens. Essa mensagem não é somente para os mais velhos, para os idosos. Temos aqui um testemunho de jovens que buscavam a Deus e se dedicavam a Deus. Timóteo era um homem que buscava a Deus.
Tito era um homem que buscava a Deus. Apolo era um homem que buscava a Deus. E a história se repete. Jovens estão a dedicar as suas vidas a Cristo. Não perca tempo com os prazeres deste mundo. Tenha como referência Cristo para que você seja uma referência para outros jovens também. Amém. Vamos contagiar, vamos fazer discípulos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o livro de Atos, o versículo 16. Ou seja, capítulo 16, começando do versículo 1. Temos aqui o exemplo a seguir. Uma referência que nós devemos olhar, devemos imitar. A palavra de Deus diz assim: Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Amém? Amém. O que as pessoas, o que a sociedade fala de nós? Qual é a referência que nós temos para os outros? Timóteo era bem falado na cidade onde ele morava. Em Listra e Icônio, todo mundo falava bem de Timóteo. De que forma é que as pessoas olham para nós? Qual é o testemunho que nós damos para o mundo? O que dizem de nós? Será que somos bons homens ou maus? A mãe de Timóteo buscava a Deus. Também é citada aqui. Você que é mãe, qual é o testemunho que as pessoas têm de ti? Mais uma vez eu pergunto, o que os teus filhos dizem de ti? O que o teu marido fala sobre ti? És uma mulher piedosa? Você que é jovem, o que os homens falam de ti? És uma mulher que se entrega facilmente? Ou você conserva-se pura para glorificar o nome de Deus? Quais são as coisas que você busca? Como é que você se dedica às coisas de Deus? Timóteo era um bom exemplo de jovem a seguir. E nós somos jovens. Timóteo deixou os prazeres do mundo para seguir a Cristo. Ele também tinha a oportunidade para se divertir como os outros jovens se divertem. Mas ele preferiu seguir a Cristo. Porque em Cristo está a vida. Amém. Tudo vai passar, o Senhor vai destruir todas essas coisas. Então vamos pensar naquelas coisas que são eternas. Vamos pensar na comunhão que nós teremos com Cristo. E a referência de Timóteo continua. Paulo continua a exaltar o perfil de Timóteo. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado por quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses, e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Amém? Amém. Timóteo é apresentado aqui como um servo que se preocupava com os outros. Enquanto uns procuravam buscar outras coisas, Timóteo buscava as coisas de Deus. Buscava fazer as coisas de Deus. O interesse dele era para as coisas de Deus. Alguns estão preocupados com o seu bem-estar, com o seu trabalho. Eu tenho que trabalhar muito, eu preciso viver bem. E se esquecem de Deus. Essa mesma mensagem que nós falamos é a mesma mensagem que serve para nossas vidas também. Porque por vezes nós nos apegamos tanto às coisas deste mundo que temos facilidades em falar, mas temos dificuldades em cumprir. Essa mensagem é para nós. Vamos deixar de pensar em nós, no nosso conforto, e pensar nas coisas de Deus, nas almas que padecem.
Timóteo era esse jovem que Paulo olhava como sendo um bom modelo. Era aquele jovem que obedecia, que buscava as coisas de Deus. Quem é você? Qual é a imagem que há em ti? O que é que você reflete? O teu tempo tem sido gasto com quais coisas? A tua força de juventude tem sido gasta em quê? A tua inteligência, a tua sabedoria é usada para fazer o quê? Deus nos criou para sermos verdadeiros adoradores e não para nos perdermos nas coisas deste mundo. Está difícil? Vamos ser honestos, vamos confessar a Deus, precisamos de ti para andar como Timóteo andou. Andar como Paulo andou. É possível sim viver para o Senhor. Os nossos irmãos viveram para Ele. Temos aqui uma referência boa a seguir. Por vezes nós queremos seguir a referência dos famosos. Bill Gates, o homem mais... Só queremos seja um homem bem sucedido. 5 passos para seres um homem bem sucedido. Mas Cristo está aqui como sendo a referência a ser seguida. Somente em Cristo teremos vitória. Amém. As coisas passam, mas a palavra permanece para sempre. Vamos ter esse despertador em mente. Vamos morrer um dia. O que é que nós estamos a fazer nessa terra, afinal? Atos 18, começando do versículo 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Vou sublinhar mesmo já aqui, correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido, Aquila, o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Caia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Amém? Amém. Paulo era jovem como nós. Ou seja, Apolo, é de Apolo que nós estamos a falar, era jovem como nós. E eu disse que iríamos sublinhar a palavra correto. Os ensinamentos de Apolo, de acordo à palavra de Deus, eram corretos. Quantos jovens é que não estão a se levantar como falsos profetas? Hoje todo mundo quer ser chamado de profeta. Que tipo de profecia que tem levado para as almas perdidas? Qual é o ensino que tem sido pregado? Não basta ter conhecimento da palavra de Deus. É preciso pregar com amor, com honestidade, com verdade. Porque muita gente tem usado doutrina de demônios, usando o nome de Deus. Precisamos ter esse cuidado. Nós temos uma responsabilidade imensa sobre as nossas mãos. Amém. Apolo se dedicava, ele buscava, ele estudava. Mas a sua missão era pregar sobre Cristo. O objetivo dele era ensinar sobre o Messias. A quem nós temos, o que é que nós ensinamos em relação a Cristo? Muitos têm procurado outros deuses, substituem Cristo. Precisamos ter cuidado. Somos sim jovens, somos chamados a pregar, mas que preguemos corretamente, preguemos a verdade. Amém. Não vamos seguir o caminho da mentira. E ainda quando estávamos a ler, nós vimos um ato de amor de um casal, Priscila E aquilo. e Aquila.
realmente é um casal que deve ser exemplo para outros casais. Era uma referência, é um verdadeiro testemunho de amor. Esse casal acolhia os servos de Deus e ainda mais, sendo já homens com uma bagagem em relação às coisas de Deus, já viveram um bom tempo, tiveram a paciência de ensinar sobre Apolo aquilo que eles tinham aprendido de Deus. Porque nós estamos a aprender todos os dias. Amém. Então você que é mulher, você que é homem, vocês que vivem como casais, tenham essa consciência da hospitalidade. Sobre as coisas de Deus, devemos ter esse cuidado de ensinar aqueles que precisam, acolher os que estão a precisar do nosso suporte. A palavra de Deus também é para os casados. Qual é o testemunho? Será que o nosso casamento tem sido o canal de bênção para as pessoas que estão perdidas? Para que se arrependam e se convertam para Cristo? É necessário que possam olhar para nós como sendo esse exemplo, esse modelo a seguir. Precisamos dar um bom testemunho. Não basta ser casado. Quando nós casamos, não vamos pensar que as coisas de Deus ficam para trás. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é maior, porque temos que educar os nossos filhos e educar os filhos que nós vamos ganhar em Cristo. Então temos uma responsabilidade enorme. 1 de Coríntios, capítulo 16. Versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá. Pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Estejam alertas, ficam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Amém? Quem é que merece elogios? Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Será que nós temos sido elogiados pelo trabalho que nós fizemos em nome de Cristo? Ou temos sido mal falados porque não temos dado um bom testemunho? São aqueles irmãos que se reúnem, estão lá reunidos, mas são os mesmos que depois vão falar mal dos outros. São os mesmos invejosos. Qual é o testemunho que o mundo tem de nós? Como filhos de Deus, o que as pessoas dizem em relação a nós? Cada um de nós tem a responsabilidade de nos mantermos em santidade para que não possamos envergonhar o nome de Deus e o nome das pessoas que conosco estão. Amém. Então devemos ter essa cautela. Vamos procurar ser um bom exemplo lá fora, para que por meio do todos sejam condenados. Não vamos fazer isso. Cada um deve olhar um pelo outro, o que o outro está a fazer e endireitar os caminhos que caso esteja a se desviar, para que possamos dar um bom testemunho, possamos ser elogiados. Não o elogio que vem da carne, mas que vem do Espírito Santo. Amém.
Filemão, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver aqui um outro servo de Deus que é uma referência para qualquer um que deseja seguir a Cristo. Ele diz assim: meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Amém? É necessário que a nossa vida possa alegrar o povo de Deus. É necessário que as pessoas olhem para nós como sendo um refúgio, um socorro. Precisamos ser esse bom testemunho, tal como Filemão, tal como Timóteo, tal como Tito, tal como Apolo, tal como Paulo, tal como Estevão, e a lista é grande. Precisamos dar um bom testemunho. Nós não somos diferentes deles. O Espírito que habitava neles é o mesmo que habita em nós. Amém. Então nós não podemos pensar que há restrições para nós, há limitações, não há. É o mesmo Espírito que continua a agir, Deus é o mesmo, não mudou. Por que nós não podemos ser referência para o mundo, para aqueles que querem receber a Cristo? Nós podemos e devemos. Amém. Então vamos buscar a Deus com essa força, com essa coragem, que nós possamos transmitir essa alegria, esse bom ânimo para quem quer seguir a Cristo. Que olhem para nós e digam assim: eu vou seguir a Cristo porque o fulano segue a Cristo. E eu olho para a vida que ele leva, é uma vida que agrada a Deus. Conhecemos também a história de Cornélio, né? E sendo ele não judeu, né? Deus atendeu a sua oração e permitiu que fosse visitado por Pedro para que fossem batizados ele e a sua família. E nesse momento eles receberam o Espírito Santo e foram salvos. E Cornélio também, mesmo antes de receber o Espírito Santo, ele já procurava viver obedecendo a palavra de Deus. E por ele clamar, por ele pedir, porque ele tinha prazer nas coisas de Deus, Deus atendeu a sua oração e foi visitado. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 10, começando no versículo 22, um trecho daquilo que era, de quem era Cornélio, qual era o testemunho que ele tinha para os homens naquela cidade. E diz assim: eles responderam: nós fomos pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Amém? Então estamos aqui a ver um outro servo, Cornélio, que buscava a Deus, tinha temor a Deus. Deus nos deu essa sensibilidade. Muita gente vai dizer assim: bom, e aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus? Ainda assim o Senhor os abençoará e o Senhor ouvirá o clamor das suas orações. Por meio da conduta que eles levam, o Senhor vai os abençoar. O Senhor vai lhes visitar. Mesmo que não tenham ouvido a mensagem de Cristo, viva de forma reta. Porque Deus nos deu a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Cornélio já era falado, já tinha um testemunho de sendo um bom homem, um bom judeu. E o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ele. Mas ele já procurava fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando nós buscamos a Deus com honestidade, Ele nos visita. E Ele pode não só somente salvar a nossa vida, mas também salvar a vida das pessoas à nossa volta. A nossa família também pode ser salva por meio das nossas vidas. Então precisamos ter essa consciência. Ele era judeu. Era grego. Bom, corrigindo aqui, Cornélio não era judeu, mas grego, mas era bem falado pelos judeus. E são os judeus que tinham recebido a revelação. Mas esse homem, mesmo não sendo judeu, ele procurava ter uma conduta
irrepreensível. Então nós também temos esse privilégio, mesmo sendo gentios, fomos alcançados. Amém. E a história de bom testemunho não para somente no Novo Testamento. Porque se calhar vamos pensar, bom, e os outros, como é que viviam? Vamos para o Antigo Testamento e pegar alguns trechos para compreendermos que vida é que os nossos ancestrais, nossos antepassados viveram em Cristo. Qual era o testemunho que tinham? Vamos para o livro de Ruth, capítulo 2. E nós aqui vamos ver, eu na verdade me emociono quando falo de Ruth, porque marcou muito a minha vida quando recebi a Cristo. Tem um testemunho que mexeu comigo, que é a entrega de Ruth para Cristo. E todos nós somos chamados a abandonar tudo aquilo que nós temos para seguir a Deus. E o versículo 11, vemos aqui uma cena que aconteceu depois de Ruth terem saído da cidade em que estavam com a sua sogra Noemi. E ela ter tomado a decisão de seguir a sua sogra e abandonar os seus deuses, os seus costumes, porque ela queria servir a esse Deus que a sua sogra servia. Ela decidiu cuidar da sua sogra e se doar por ela. E isso chamou a atenção daquele povo, do povo judeu. Mesmo Noemi sendo moabita, ela decidiu buscar o Deus a quem nós servimos hoje, o Deus verdadeiro. E o testemunho dele é um testemunho que qualquer mulher, qualquer servo, qualquer homem que deseja se render a Cristo precisa seguir. E não só ela, mas também Boaz. Nós sabemos que a partir da descendência de Ruth e Boaz, que nós vemos Jessé, que é pai de Davi, e Cristo veio dessa linhagem. Então são uma referência que nós devemos seguir. O versículo 11 diz assim: Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai e sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor o recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Amém? Então nós conseguimos ver aqui um testemunho exemplar. Ruth cuidou da sua sogra. E muitas mulheres se levantam contra as suas sogras dizendo: ela não é minha mãe. Chamam as sogras de bruxa. Desprezam, maltratam, mas Ruth teve um comportamento exemplar. Ruth deixou a sua nação, deixou os seus costumes para seguir a Cristo. Ela não pensou: bom, e o que vão dizer de mim? Como é que eu vou abandonar a minha família para seguir essa mulher, se eu já não tenho o filho dela como marido? Mas quando nós queremos verdadeiramente receber a Cristo, nós precisamos largar tudo. Precisamos deixar a nossa nação. Precisamos deixar a nossa família. Porque é mais importante seguir a Cristo. E mais uma vez vou chamar aqui a atenção: deixar a família não quer dizer desprezar a família. Porque há muitas pessoas que, em nome de Deus, têm maltratado os seus pais, têm maltratado os seus irmãos. Muitos têm pregado que já não se deve mais respeitar essas pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus está a ensinar. Amém. Então devemos ter esse cuidado. Temos um outro servo que é uma referência e que deve ser uma referência para todos aqueles que buscam a Deus, que é Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Amém? É comum as pessoas falarem das bênçãos que Jó recebeu, mas nunca olhamos para o perfil dele, para a conduta dele irrepreensível.
As pessoas só querem receber bênçãos. Você vai ser como Jó, você sofre, mas um dia vai te dar triplicado, quadruplicado. Mas nunca olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz em relação ao Jó. Jó era um homem honesto, temia a Deus e procurava fazer tudo de forma acertada para que não aborrecesse a Deus. E você que quer só ter bênçãos, quer só triplicado e se sente vítima de qualquer coisa que não seja pelo nome de Deus, é necessário olhar para o perfil de Jó. A palavra de Deus no versículo 25 do livro de Salmos, no capítulo 37, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Amém? Deus recompensa aqueles que o honram. Jó honrou a Deus e ele também foi honrado por isso. Não vamos buscar simplesmente as coisas deste mundo. É preciso servir a Deus com amor, com temor, com honestidade, com verdade. Jó era um bom exemplo a seguir. Não vamos olhar somente para a desgraça e depois a bênção. Vamos olhar para a primeira coisa que é descrita. Homem honesto, fiel, temente a Deus, que procurava viver de forma reta. E você, que só quer bênção, vive mentindo, vive roubando, enganando os outros, não anda nos caminhos do Senhor, mas quer bênçãos triplicadas. Converta primeiro o teu coração a Cristo. E Deus vai te recompensar de acordo com a sua vontade. Porque nós temos aprendido que riqueza não são somente coisas materiais. Você que tem saúde, você é uma pessoa rica. Porque você se levantou para caminhar a quem está na cama de um hospital. Você consegue fazer planos, bom, vou deixar pão, vou jantar arroz, vou almoçar feijão, mas há quem nem tem um prato de comida. E você não se sente rico por isso. Isso é ingratidão. Vamos procurar valorizar as coisas que Deus nos tem dado. Deus nunca vai permitir que um bom passe por dificuldades. Deus é fiel. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos ouvir a história de um idoso que tem um bom testemunho, um testemunho que qualquer um que busca o Senhor deve seguir, principalmente aqueles de avançada idade. O versículo 25 diz o seguinte: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito que lhe tinha prometido que antes de morrer iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e levou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho e todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. Amém? Temos aqui a história de um homem que anunciou, que revelou
que Cristo era realmente o Messias. Muitos são aqueles idosos, muitos são aqueles mais velhos que, ao invés de se dedicarem e buscarem as coisas de Deus, buscam coisas erradas. Será que já viram a glória de Deus? Simeão teve esse privilégio, conhecer o Messias. Enquanto há vida, há esperança. Existem muitos mais velhos com uma idade já avançada que ainda não entregaram a vida a Cristo, ainda não viram a Cristo. E esse homem teve o privilégio de ver a Cristo. Enquanto há vida, nós podemos render o coração a Cristo. Então, se existe alguém que está a ouvir essa mensagem, que já tem uma idade avançada e ainda não entregou a vida a Cristo, precisa entregar a vida a Cristo. Esse homem anunciou sobre Cristo, ele viu a glória de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. A mensagem da cruz é para os idosos também, não é somente para os jovens. Você também pode anunciar sobre Cristo como Simeão. Os teus netos precisam conhecer a Deus. E essa mensagem tem que vir de ti. Renda o coração a Cristo. Nós não estamos somente a falar para jovens, estamos a falar também para idosos. Aqueles que já se sentem cansados, Deus vai aliviar-vos. Deus vos dará uma nova vida. Há esperança para todo ser, para toda a humanidade. Cristo é a salvação. E esse homem anunciou Cristo para a salvação do mundo. Você que se sente velho, cansado, você ainda pode anunciar a palavra de Deus. E também temos aqui um testemunho de homens que ocupavam cargos públicos e procuravam viver de acordo com a palavra de Deus. E nós, nos últimos tempos, temos presenciado no nosso país situações desagradáveis por conta da corrupção. Mas é sim possível estar nessa posição e fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Quando nós lemos o livro de Lucas, no capítulo 23, vamos ver a história de José de Arimateia. O versículo 50 diz o seguinte: havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Amém? Amém. É sim possível ter um cargo político, ocupar uma posição de renome, sem termos que nos corromper, se nós decidirmos fazer a nossa parte. Então, aqueles que estão nessa posição precisam render as suas vidas a Cristo. José de Arimateia não compactuava, não fez parte daquele projeto que era de matar a Cristo. É sim possível pregarmos a palavra mesmo na posição em que nós ocupamos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que por ocuparem cargos públicos não podem anunciar a Cristo. José de Arimateia foi aquele que se preocupou em enterrar a Cristo, por sepultar a Cristo. É sim possível buscar a Deus e não nos corrompermos com este mundo. Não importa qual é o cargo que nós ocupamos. Podemos sim ser uma boa referência, se nós termos como referência Cristo. João Batista também é outra referência que deve ser seguida. Não se deixou levar, não teve medo de enfrentar o rei Herodes. Mesmo sabendo que isso iria lhe custar a vida, ele testemunhou sobre o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento. Herodes andava na prostituição, adulterava com a sua cunhada. Mas João Batista foi aquele que teve a ousadia de dizer que isso é incorreto, você não deve proceder dessa maneira. E por vezes nós nos calamos diante das injustiças. Que tipo de referência que nós estamos a trazer para este mundo? Se nós somos coniventes das coisas más, é possível sim ser uma boa referência se nós não valorizarmos demais a nossa vida. Cristo nos ensina isso. João Batista perdeu a cabeça e nós não estamos dispostos a perder a nossa vida por amor a Deus. E é sim possível ser uma boa referência se nós nos desapegarmos das coisas, da nossa própria vida. E vamos terminar a nossa meditação no
lendo o livro de 1 de Pedro, versículo 3. Ou seja, capítulo 3. Começando no versículo 10, capítulo 10 do capítulo 3, diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de facto vocês querem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus, para levar a vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Amém? Amém. Então, temos aqui, para terminar, uma referência que já dissemos no princípio, que é Cristo. Cristo era esse homem bom que morreu pelos pecados de todo mundo. Se nós realmente queremos ser uma boa referência, devemos viver em honestidade, procurar fazer a vontade de Deus, que possamos nos esforçar, possamos sofrer pelas coisas que glorificam a Deus, que nós não possamos ser esse mau exemplo para os outros, que as pessoas olhem para nós e que possam ver Cristo na nossa maneira de viver. É sim possível sermos uma boa referência, como filhos, como esposos ou como esposas. É sim possível ser uma boa referência sendo viúva, sendo jovem ou sendo idoso. Podemos sim dar um bom testemunho de Cristo. Amém. Se nós de coração honesto nos rendermos a Ele. Temos alguém a quem nós podemos seguir, que é Cristo. Vamos imitar a Cristo, vamos imitar a João Batista, vamos imitar a Paulo, vamos imitar a Timóteo e a Apolo. Vamos procurar fazer a vontade de Deus e não seguir os maus exemplos. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não conhece a Deus. Então, que nós possamos buscar as coisas que glorificam o nome de Deus. Amém? Amém.